Bem-vindos a mais uma aula de mitologia. Hoje eu trago a história de Sísifo, o cara que enganou a morte duas vezes, ou seja, enganou Thanatos duas vezes. E também a premissa que eu digo sempre que a mitologia nos ensina o comportamento humano atual e sempre, que ser mentiroso não significa ser esperto e muito menos inteligente. Fiquem com a história para entender o que eu estou falando. Até mais! O castigo de Sísifo. Sísifo, também conhecido como o homem que enganou a morte ou Thanatos, o deus da morte. Sísifo era rei de Corinto ou Éfira. Ele tinha a fama, desde muito cedo, de ser um homem muito esperto. Uma das histórias onde ele usa sua astúcia é quando o gado de sua fazenda começa a sumir e ele percebe que o seu vizinho estava roubando. Então ele disfarça o gado e marca todos para recuperá-los e ainda, como vingança, seduz a esposa do vizinho, porque seu poder de persuasão era enorme, além dele ter o ego inflado e achar que sempre ganhava todas. Um dia, do alto da torre de seu castelo, ele vê uma águia gigante carregando uma linda donzela. Ele se divertiu com a visão, porque ele não se importava com as pessoas. Pouco tempo depois, ele descobre que Ásopo, o deus das águas doces, estava à procura de sua filha. Ele imediatamente arma um plano onde diz a Ásopo que poderia indicar onde estaria sua filha, se ele fizesse um favor em troca. Ele pede que Ásopo crie uma fonte de água doce para sua cidade, pois tudo estava numa época de grande seca. Mas nenhum dos dois sabia o motivo do rapto da jovem, pois quem a havia sequestrado era Zeus. Quando Ásopo vai falar com Zeus, ele o expulsa de lá, sem poder fazer nada. Ásopo vai embora entristecido. Era para ser um sequestro para mais uma das aventuras de Zeus, mas o boato já havia se espalhado, chegando aos ouvidos de Hera, esposa de Zeus, gerando maior conflito. Zeus então queria saber quem havia falado, espalhado a notícia. Quando ele descobriu, decidiu que Sísifo deveria pagar com a própria vida. Então Zeus incumbe Thanatos de ceifar a vida de Sísifo. Thanatos aparece em seu palácio para buscá-lo e ele espertamente mantém a calma e começa a fazer altos elogios a Thanatos, que era uma honra de estar presente diante de uma divindade tão temida. Se desmanchou em elogios e disse que iria com ele, mas antes queria fazer um último pedido. Ele gostaria de ver de perto as magníficas correntes do submundo e que um deus tão grandioso como Thanatos poderia usar. Aí Thanatos se deixa levar pelo orgulho e entrega as correntes a Sísifo, que já tinha um plano, sendo que ele imediatamente joga as correntes em Thanatos, prendendo-o e impossibilitando assim de ser levado a Hades. Nisso, Sísifo foge e Thanatos passa a viver acorrentado no palácio real, gerando um caos no planeta, pois as pessoas pararam de morrer. Hades percebe que havia algo de errado, mas antes disso, Ares, o deus da guerra, fica extremamente irritado, porque além dele ser totalmente agressivo, não conseguia matar ninguém. Ares desce ao submundo para saber o que estava acontecendo. Hades explica que Thanatos era filho de Vole, que era tia dele, e filho de Nix, a deusa da noite, e que ele a respeitava muito e não poderia punir o deus da morte. Ares se enfurece ao saber que Thanatos não seria punido, e Hades ameaça contar a todos do seu caso com Afrodite. Então ele vai embora furioso. Hades então
procura no registro de mortes e descobre que o último trabalho de Thanatos era trazer Sísifo. Como era sempre Hades que resolvia os erros dos deuses, ele vai à superfície no palácio de Sísifo. Ali então começa a encher Hades de elogios que o manda a calar a boca. Hades liberta Thanatos das correntes e ele mesmo leva Sísifo para o submundo. Quando Hades chega ao submundo, Perséfone, sua esposa, o aguardava e Sísifo prestava atenção no jeito de Perséfone, de como ela era delicada, inocente. Com isso, ele já armava outro plano. No outro dia, Perséfone passeava pelos jardins do submundo, os Campos Elíseos, que ela gostava muito daquele lugar. Ela encontra Sísifo, triste, e pergunta a ele qual era o problema. Ele conta que só queria ajudar a garota sequestrada pela águia e também salvar as flores da seca. Como ela era a deusa da primavera, começou a chorar de emoção. Ele então diz a ela que queria ter certeza que seria enterrado de forma digna. Quando Perséfone olha os registros, vê que o corpo de Sísifo foi abandonado pela família. Aí ela ficou com mais pena dele. Mas o que Perséfone não sabia, que isso já era uma combinação de Sísifo que ordenou que não o enterrassem, caso Thanatos o viesse buscar. Então, ele pede a Perséfone se poderia voltar à superfície por apenas um dia para fazer um enterro digno ao seu corpo. Ela inocentemente aceita, na condição dele voltar logo após, para que Hades não percebesse. Mas Sísifo, ao invés de conversar com a esposa, entra em seu corpo novamente e sai pelo mundo afora, onde ele viveu por muitos e muitos anos. Sendo assim, enganando a morte e Perséfone, que conta a Hades, mas ele não briga com ela. Então Hades precisava escolher alguém mais esperto para vasculhar o mundo à procura de Sísifo. Então ele chama seu sobrinho, Hermes, que aceita a tarefa. Foi muito tempo procurando, por anos, mas ele consegue levá-lo ao submundo. Hades parabeniza Hermes pelo trabalho e vai dar o castigo a Sísifo, que achava que seria condenado somente ao submundo, mas Hades o manda para o Tártaro, a pior região do seu reino. Lá ele, como castigo, teria que empurrar uma rocha até o topo de uma montanha e quando chegasse lá, ela rolaria e ele teria que fazer isso por toda a eternidade. Ou seja, viver subindo com a rocha e carregando ela nas costas novamente. É isso aí. Gostaram? No fim, dá até pena do coitado do Sísifo. Então, se gostaram, curtem, comentem, compartilhem e até a próxima. Gratidão!